Minhas caras, meus caros, a situação na guerra entre Rússia e Ucrânia vai piorar bastante antes de melhorar um pouquinho. E eu me refiro apenas ali à questão bélica, né? Os efeitos econômicos, por enquanto, são insondáveis no mundo. Nós sabemos que a economia russa está beijando a lona. Quais serão as consequências? Boas não serão, né? O país é um grande exportador de energia, né? De gás, sobretudo, também petróleo. O preço do petróleo vai disparar. Haverá uma inflação no mundo em razão dessa crise. Nós, no Brasil, teremos problemas certamente com fertilizantes, continuando tudo como está, porque o Brasil não conseguirá nem comprar fertilizantes da Rússia. Nós exportamos muito pouco para lá, mas importamos bastante nessa área de fertilizantes. Então nós também teremos problema. Mas ainda isso não está dimensionado. Ontem um ator importante entrou, a China. Até então se dava de barato que a China era aliada de Putin e pronto. Por quê? Porque a China se negou a condenar a invasão. Na verdade, um representante da sua diplomacia até deu uma entrevista dizendo: nós não chamamos aquilo de invasão, e alegou os vínculos, os laços entre a Rússia e a Ucrânia, a sua história, dizendo: nós não consideramos invasão, uma precipitação de vocês do Ocidente. E parecia que a China pretendia ficar longe da coisa. Mas é claro que o caldo está engrossando, né? Então, vejam, nós temos hoje em curso já uma espécie de guerra mundial, sim, né? A União Europeia decidiu vender armas de ataque à Rússia. Quando vocês lerem por aí que apenas armas de defesa, isso é mentira. Armas de ataque, de forma documentada, né? Então, os países não estão enviando militares, mas estão enviando armas. As coisas podem se deteriorar. Até agora, segundo a própria ONU, até ontem, haviam morrido 140 civis na guerra. Sinal de que não é o chamado ataque indiscriminado, que ataque indiscriminado mata milhares de pessoas. A depender do acirramento do conflito, nós podemos vir a ter, sim, milhares de cadáveres, por enquanto não. Já temos quase 1 milhão de refugiados, estima-se que pode chegar a 4 milhões. O abalo na economia é grande, será grande. A China resolveu entrar. Vamos ver. Achei auspiciosa essa decisão, até porque a China resolveu conversar com a Ucrânia. Com o Putin ela conversa todo dia, se quiser. Ao conversar com a Ucrânia, reconhece a Ucrânia como um país independente. Reconhecendo a Ucrânia como um país independente, né, sendo que ambos são signatários da Carta da ONU, são membros da ONU, portanto, tem o princípio da não intervenção. Então, ainda que indiretamente, a China reconhece que invasão de países é ilegal. No caso da Rússia, reconhece haver uma particularidade, mas começou a conversar. Vejam, quando estávamos ali, o mundo estava prestes a assistir à invasão, duas teorias começaram a circular nas redes sociais lançadas pelos jogadores de War, né? Aqueles que ficam brigando com o tio e com a tia quando jogam War, e com os primos. Né? Isso circulando nas redes sociais contaminou os articulistas, inclusive da imprensa brasileira. Então se dizia assim: a Ucrânia não pode cair, porque se a Ucrânia cair, o Putin em seguida avança para os países bálticos e vai querer reconstruir o Império Soviético. Isso é uma grande tolice, porque os países bálticos, por exemplo, já são membros da OTAN. Se ele o fizesse, ele declararia guerra à OTAN. E ele, a sua desavença com a Ucrânia, o seu conflito com a Ucrânia, decorre justamente de ele não querer que a Ucrânia faça parte da OTAN. Não, isso não é pretexto, isso não é uma invenção da extrema-direita, da extrema-esquerda, isso é um fato, basta olhar o mapa e a expansão da OTAN. E a outra teoria é que, se a Ucrânia caísse, a China se sentiria à vontade para invadir Taiwan. Acontece que Taiwan já pertence à China, nenhum país do mundo praticamente reconhece a independência de Taiwan. Não há nenhuma evidência de que a China pretenda invadir Taiwan desde que a ilha não declare independência. E nesse caso, a invasão seria líquida e certa. Bom, os Estados Unidos fizeram a Rússia beijar a lona. É apenas o 12º PIB no mundo, apesar de ser a maior potência nuclear. A China, em 2027, passa a ser o primeiro.
A China está dizendo: eu me sinto plenamente à vontade para arbitrar esse conflito, porque isso nada tem a ver com Taiwan. Até porque se eu decidisse tomar Taiwan, vocês certamente não fariam comigo o que vocês estão fazendo com a Rússia. A entrada da China pode ajudar a resolver o conflito, ou pelo menos apressar uma resolução. É isso aí.